Graça e paz, bom dia! Eu sou o apóstolo Cristiano Lopes, esse é o programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Bom, podemos estar conversando acerca da palavra do Senhor. Eu tenho aqui, queria ler alguns textos, né? Eu sou apaixonado pela Bíblia Sagrada, eu acredito na Bíblia até na capa. E no livro de Miqueias, no capítulo 7, versículo 8, o texto diz assim: Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Esse texto ele é muito interessante, nos traz uma palavra de ensino, porque os dois momentos mais importantes da nossa vida, os 2 dias mais importantes que a gente pode comemorar, o dia do nosso nascimento e o dia que nós entendemos qual o propósito de termos nascido. Há uma comemoração no dia em que nascemos e é necessário que haja uma comemoração quando descobrimos o propósito do nosso nascimento. A Bíblia Sagrada, ela vem do início ao fim revelando Cristo Jesus, revelando o propósito do Emanuel, do Deus conosco. Da mesma forma, o desdobramento daquilo que é a nossa história, o nosso propósito e a nossa missão. Quantos de nós estávamos vagando perdidos pela vida e ao chegarmos na igreja e entendermos o Evangelho, entendermos de Cristo, do nosso Pai que está no céu, do Espírito Santo, da formação da igreja, nós começamos a perceber um propósito de vida. Eu mesmo, quando cheguei na igreja, estava com meu coração entristecido, uma depressão muito forte, apesar de estar tendo sucesso em algumas áreas da minha vida. Mas dentro da minha alma, um vazio, uma lacuna, um parênteses, algo que estava faltando, e eu, na igreja, naquilo que é o Evangelho, na comunhão com os irmãos, no desdobramento da palavra, conhecimento da palavra, veio a libertação, o entendimento daquilo que seria um propósito. Então os dias mais importantes da nossa vida é o dia que a gente nasce e o dia que a gente entende o propósito de termos nascido. Porque a maior dor do coração do homem hoje é pensar que quando trabalhar é que vai encontrar sentido, quando se formar é que vai ter sentido a vida, quando casar a vida vai ter sentido, quando tiver filhos a vida vai ter sentido, quando os filhos crescerem e fizerem faculdade a vida vai ter sentido, quando se aposentar a vida terá sentido. Essas questões onde a gente vai vivendo o desdobramento da nossa vida sem entender o propósito, e muitas vezes nós temos pais e mães aí frustrados naquilo que é a sua vida em relação a filhos e filhas, temos maridos frustrados com casamento, esposas frustradas porque não entenderam aquilo que é o propósito do nascimento. Jeremias, no capítulo versículo 5, diz: Antes que eu te formasse no ventre materno te conheci, antes que saísse da madre te consagrei e te constituí profeta às nações. 1 de Pedro, no capítulo 2, versículo 11, queridos amigos, lembre que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evite as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Queridos, lembre que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peregrinos, quer dizer que nós nascemos em um lugar, estamos peregrinando por essa terra e nós vamos voltar para o nosso local de origem. Talvez você esteja aí hoje vivendo exatamente essas questões da alma, de não saber o sentido completo da tua existência. Chegando na casa dos 30 anos de idade, nós começamos a fazer essa avaliação. O que nós temos, aonde chegamos, quem nós somos, o que conquistamos, o que não conquistamos, e essa conta ela não bate. E é nessa hora que muitos starts, muitos gatilhos daquilo que é a depressão, do sentimento de morte, de suicídio, vem sobre muitos daqueles que hoje estão vivendo em xeque, porque não sabem comemorar o dia do nascimento e não comemoram porque não conseguiram ainda entender qual o propósito do nascimento. Isaías 43, versículo 7, o texto diz assim: Todos eles são o meu próprio povo, eu os criei, lhe dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Esse é o propósito da nossa existência, mostrarmos a grandeza
de Deus. Efésios 1, versículo 6, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. O propósito daquilo que é a nossa existência é glorificarmos ao Senhor, é revelarmos a grandeza de Deus. Agora eu quero trazer algo para você que vai ter sentido no teu coração. Até então você teria tido sucesso em algumas áreas da sua vida. Aí você, naquilo que é medicina, advocacia, sucesso, mas um vazio. E de repente alguém fala de Jesus para você. Aí você chega na igreja e entende um propósito de existência. E quando você agora começa a ter sucesso em algumas áreas da sua vida, você sabe que esse sucesso é para manifestar a grandeza de Deus, e você testemunha desse Deus maravilhoso que tem trabalhado na tua vida de família, que tem trazido restauração no teu casamento, que tem trazido prosperidade na tua vida financeira, crescimento no teu ministério. O que é o propósito da nossa existência? Revelarmos a grandeza de Deus em tudo. Por isso é que muitas pessoas, quando começam a entender alguns propósitos daquilo que é a igreja, o evangelho, se perdem. Lúcifer teve esse sentimento no céu. Ele quis que o trono dele fosse mais alto do que o trono de Deus. Ele: vou colocar o meu trono acima do trono de Deus, e por conta disso se tornou o diabo. Quantas pessoas nós vemos isso? O Senhor abençoa para que essa família, para que esse ministro, para que essa pessoa manifeste a grandeza de Deus, e no meio do caminho essa pessoa se perde nessa estrutura daquilo que é a vida, por ganância, por soberba. João capítulo 13, versículo 1. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Todas as vezes que a gente se levanta para cumprir o propósito de Deus, o inferno se levanta também para tentar atrapalhar essa caminhada. Talvez você saiba de alguém que começou muito bem a trajetória cristã, entendeu o propósito da sua vida, mas no meio do caminho, talvez o inferno tenha colocado situações e circunstâncias para que aquela pessoa achasse agora que a grandeza fosse dela, que ela fosse merecedora de alguma coisa. Talvez por ser uma pessoa eloquente, uma pessoa muito bem preparada, estruturada, agora ele acha que tudo aquilo que Deus fez era mérito dele, ele era merecedor, ele era uma pessoa que merecia isso, merecia os holofotes. É nessa hora que muitos de nós nos deparamos com uma realidade. A vida, ela vem para nos ensinar e nos devolver o que a gente lança para a vida. Quando a gente lança para a vida a grandeza de Deus, quando a gente lança para a vida quem é Deus, quando a gente lança para a vida que tudo aquilo que nós somos, temos, vivemos é o Senhor, a vida nos devolve aquilo que é essa grandeza do eterno, essa verdade do evangelho, e a nossa vida tem sentido. Quando nós achamos que somos nós mesmos, que é a nossa força, que Deus tem a obrigação de fazer alguma coisa, nós nos perdemos, nos entristecemos e paralisamos essa caminhada. É por isso que o texto em Miqueias, e me chama muita atenção, diz: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Que nessa manhã você possa comemorar duas situações interessantes da tua vida: o dia do teu nascimento e a certeza dessa estrutura de vida, essa história da tua vida, aquilo que o Senhor te trouxe para você poder entender o desdobramento daquilo que é o chamado e descobrir o propósito do teu nascimento. Beijo no teu coração. A paz de Cristo. Deus te abençoe e fique com Deus.